Olá pessoal, bom, na última fase desse tutorial, na parte 3, a gente viu com vocês algumas operações de SQL ditas operações unárias. São operações que pegam uma tabela como entrada e geram uma outra tabela como saída. Hoje a gente vai ver algumas operações adicionais e vamos ver também as operações chamadas binárias, né? Ou seja, pegam duas tabelas como entrada e geram uma tabela como saída. São somente esses dois tipos de operações que nós temos, não existem operações ternárias e assim por diante. Só existem operações unárias e operações binárias com SQL. Tá? Então, se vocês estão lembrados, no último tutorial, nós baixamos esse material aqui, né, equivalente ao contra-cheque de fevereiro de 2020, né, dos funcionários de lá, e fizemos uma série de operações com eles. Então a gente vai dar sequência para podermos trabalhar um pouquinho com operações de outra natureza, operações binárias. A gente vai precisar de mais tabelas, porque aqui a gente só tem uma tabela. Então, como essa tabela ela é referente ao mês de fevereiro, a gente vai padronizar e vai colocar o seguinte. Ok, então o que eu posso fazer? Eu posso renomear essa tabela, bem aqui tem o nome dela, né? Tá, tab contra-cheque. Eu vou padronizar esse nome e vou colocar CC de contra-cheque fevereiro de 2020. Tá? Vou padronizar, mudar para esse nome aqui, venho no Czinho para ele efetivar essa mudança. Então, com essa operação, eu renomeei a tabela para contra-cheque fevereiro de 2020. Por que eu fiz isso? Porque eu quero baixar a de janeiro e quero baixar a de março para a gente poder fazer operações com essas outras tabelas também. Tá? Então, eu volto lá no portal de transparência do Ministério Público, www.mp.pa.gov.br, né? Volto lá no portal da transparência. Aqui a gente vem na parte de contra-cheque, né? Vamos selecionar remuneração de todos os servidores ativos, né? Porque ele vem por padrão selecionado só dos membros. E aqui a gente já tem aqui, essa aqui já é a de março, tá? Então eu vou baixar essa aqui, clico aqui. Como a gente já viu anteriormente, é aquele mesmo procedimento, né? Vou salvar. Venho aqui, ó. Vou renomear para CC março de 2020, tá? E vou copiar ela daqui para a área onde eu estou trabalhando. Vou recortar daqui e levar lá para a área onde eu estou trabalhando, que é essa área aqui, curso SQL. E vou colar ela bem aqui, tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que eu vou marcar aqui a de janeiro. Lembrando que a de fevereiro eu já tinha feito esse processo na terceira parte do nosso tutorial. Então aqui eu tenho a tabela agora de janeiro. Vou baixar novamente. Salvo, né? E aí vou lá na minha área de download, renomeio, porque ela sempre traz com esse nome esquisitão aqui, né? Então eu coloco CC janeiro de 2020. Lembrando que eu estou trabalhando no padrão do Excel, né? E vou recortar e vou levar ela lá para o final, onde a gente tem a pasta que eu estou trabalhando. Muito bem. Tá, então o que a gente vai fazer? Aqui nós temos os nossos dois arquivos do Excel, tá? Vou até tirar esse arquivo antigo aqui para não gerar confusão, tá? Que é o anterior. Então nós temos aqui os dois arquivos que nós baixamos em Excel. E o que eu tenho que fazer? Tenho que entrar em cada um deles, tá? 2 cliques, tá?
Ele normalmente vem com uma linha que é um total aqui em cima. Eu já apaguei essa linha, então se ela tiver a segunda linha, tiver com os totais, vocês apagam. Já mostrei isso no tutorial anterior. E o passo seguinte é você marcar toda essa parte numérica, marca toda a parte que tem valores, né, os totais, e você muda aqui em cima que está com formato texto, você atribui para ele o formato número, que aí vai ficar desse jeito aqui, beleza? Então aí você pode arquivo, salvar como, e você pode salvar no formato CSV separado por vírgula, esse aqui, tá? Mesmo que a gente já fez anteriormente. Aí salvo, ok. Então aqui o de janeiro já está ok. Vou fazer o mesmo procedimento agora com o de março. Pego o arquivo Excel de março. Também o arquivo que vocês baixarem deve vir com a segunda linha com os totais. Apaguem, porque aqui eu já apaguei, tá? E aí você marca novamente todas essas colunas que equivalem à parte de valores, né? E você muda de texto aqui em cima para número. Mudou, grava, vai lá arquivo, salvar como, e manda ele salvar no formato CSV separado por vírgula. CSV separado por vírgula. Vejam que eu estou fazendo um pouquinho rápido aqui, porque eu já mostrei bem passo a passo na terceira parte do tutorial como é feito esse processo aqui. Então é o mesmo processo que vocês vão repetir, só que vão baixar as outras duas planilhas, tá? A de fevereiro e de março. Então no final desse processo todo, vocês vão ter aqui, ó, a de janeiro de 2020 no formato CSV e a de março de 2020 no formato de CSV. São essas duas que vão interessar particularmente para a gente. Então a gente vai lá no banco de dados, né? Vai em tabelas, e aí a gente vai importar. Já temos a de fevereiro, então a gente vem bem aqui, né? Importa a tabela que a gente vai chamar assim, CC janeiro de 2020, tá? Então você dá Next, é no formato CSV, você vai clicar aqui nessa pastinha para poder apontar para de janeiro, então ele já vai lá para o local onde eu gravei, clico aqui em janeiro de 2020, tá? Marco aqui que a primeira linha corresponde ao nome dos campos e coloco que elas estão separadas por um ponto e vírgula, né? Porque apesar de nós termos importado lá com o nome salvar CSV separado por vírgula, a gente já viu que ele coloca com um ponto e vírgula separando os campos. Então, por isso a gente mudou aqui para ponto e vírgula. Então, eu vou dar Finish. Aí ele traz, aqui já temos então duas tabelas. Eu vou pegar, já temos a de janeiro e a de fevereiro, vou fazer a mesma coisa para março, CC, Mar 2020, de março de 2020, avanço, venho aqui na pastinha, mudo para março de 2020, tá? O resto ele já, inclusive, já traz marcado, né, que a primeira coluna deve ser usada para identificar os nomes e que a separação dos campos foi feita por ponto e vírgula. Então, Finish. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui as três tabelas, né, as três folhas de pagamento de funcionários do Ministério Público agora de 2020. Sendo que aqui eu trabalhei anteriormente foi essa fevereiro. Então, se eu vier aqui na de fevereiro, verifiquem que os nomes estão todos bonitinhos daquele formato que a gente já ajustou, tá? Se eu vier na de janeiro, der dois cliques aqui, os nomes ainda estão os nomes que vieram de lá. Lembrem que a gente mudou esses nomes aqui, tá? Então a gente vai ter que mudar. Eu coloquei aqui num bloco de notas para facilitar, então eu só vou copiar, vou dar dois cliques. A matrícula, gente, mudou porque ela tinha um acento, né? Então você coloca o nome novo, aí depois você vem aqui, o valor da remuneração foi val remuneração. Lembrando que eu estou fazendo isso para facilitar a nossa vida, porque depois quando a gente for escrever as expressões em SQL, se a gente não fizer isso vai ficar bem complicado
para a gente digitar esse texto todo aí e montar as nossas expressões. Tá? Até porque tem espaço entre eles, e quando tem espaço, tem mais um fator de complicação para poder escrever a expressão. Então, toda parte que tiver número, eu não sei se vocês lembram, mas a gente mudou aqui, colocou e identificou como sendo do tipo numérico, de 10 inteiras e 2 decimais. Então, isso fizemos para todos eles. Tá? Vamos continuar fazendo aqui. Pois bem, terminado essa segunda tabela, a gente vai lá e manda ele efetivar essas mudanças. Não esqueçam de clicar nesse Czinho aqui, porque senão ele não vai efetivar nenhuma mudança que vocês fizerem. Então agora a gente já tem as 3 tabelas alinhadas, organizadas, todas elas direitinho. E aí a gente já vai poder fazer uma série de consultas, tá? E para fazer as consultas, a gente vem aqui no mesmo formato do tutorial anterior, né, que a gente vai abrir o editor SQL, onde a gente vai digitar essas consultas. Bom, a primeira operação que eu quero mostrar para vocês é uma operação que envolve essa questão da entrada binária. Eu vou pegar 2 tabelas como entrada e gerar uma tabela como saída. E a operação que a gente vai ver agora, que é a operação binária, uma dessas operações é a operação de união. Tá? E ela tem esse formato aqui, ó. Você digita lá, select. Tá? Quando você quer que todos os campos sejam exibidos, tá? Você coloca um asterisco. Então, ao invés de, se tiver 30 campos na tua tabela, né, 30 atributos na tua tabela, e você não vai sair identificando, né, pontuando cada um deles separado por vírgula, você pode colocar o asterisco que indica que você quer todos os campos. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu quero a união, o resultado da união da primeira tabela, né, do CC de janeiro de 2020, com a segunda tabela, que é o CC de fevereiro de 2020, com a terceira tabela, que é o CC de março de 2020. Então eu organizo dessa forma aqui, ou seja, a operação ela é binária, apesar de eu estar envolvendo 3 tabelas, como é que ele vai fazer? Ele faz entre as 2 primeiras a união. E o que seria essa operação de união? Ele vai pegar todo o conteúdo da segunda tabela e vai encaixar embaixo da primeira. Só que para ele poder fazer uma operação de união, obviamente, se ele vai conectar as duas têm que ter exatamente a mesma estrutura. Ou seja, se eu tiver matrícula, nome e salário líquido, esses 3 campos na primeira tabela, na outra tabela que eu vou unir com ela, eu também tenho que ter matrícula, nome e salário líquido. Se eu tiver na primeira matrícula, nome e salário líquido, e na outra eu tiver matrícula, nome e endereço tem uma estrutura diferente, ele não vai conseguir encaixar as duas, e aí vai dar erro. Então, para eu poder fazer operações de união, que são operações binárias, eu preciso que as tabelas tenham a mesma estrutura. Então, a gente já viu que todas elas são iguais, né? O resultado disso provavelmente vai ser um resultado sem nenhum problema. Eu vou clicar aqui, ele faz a pesquisa e coloca o resultado aqui embaixo. Então, a gente já percebe que ele realmente ele fez essa operação. Tá? Tanto é que, por exemplo, a gente vê pelos nomes aqui, ó,
pegar um exemplo desse nome aqui, Francisca Menezes de Miranda. Então, tem 3. Por que que tem 3? Porque um dos valores dela, vou arredar mais para cá para a gente ver, um dos valores dela é referente ao que foi coletado na tabela de janeiro, o outro é o que foi coletado na tabela de fevereiro e o outro é o que foi coletado na tabela de março. Tá? Então, por exemplo, a gente vê aqui nesse campo valor do abono de permanência, né? A gente vê que são 3 valores diferentes. Tá? No primeiro está 366,50 centavos, no segundo está 411,58 centavos e no terceiro está 394,46 centavos. O que indica realmente que cada um deles foi obtido de um arquivo diferente. Então, tem 3 ocorrências da Francisca, porque tem 3 fontes, né? Tem 3 arquivos que foram unidos e geraram isso daí. Então, essa é um exemplo de uma operação binária, tá? Uma situação bem interessante. Tá, aí você pode perguntar, tá certo, então isso aqui é o resultado de uma operação binária de união entre essas 3 tabelas anteriores. Legal. Mas assim, eu quero transformar esse resultado, né? O resultado tem que ser uma tabela. Todo resultado de uma operação binária é uma tabela. Então, esse resultado daqui é uma tabela, mas eu quero saber como eu posso usar essa tabela. Uma vez que eu gerei essa tabela, eu criei essa tabela como um destino, como é que eu posso usar ela para fazer outras operações, já não em cima mais de janeiro, nem de fevereiro, nem de março, mas uma nova operação em cima dessa tabela que resultou aqui. Pois é, quando você quer criar uma nova, como que uma nova tabela a partir das anteriores com as quais você fez a operação, uma das alternativas é criar o que a gente chama de uma visão. É como se fosse uma tabela, só que ela não é uma tabela que ela existe fisicamente. Né? Ela é resolvida, né? O que a gente quer, né? O filtro que a gente está solicitando, ele é resolvido em tempo real. Quando eu preciso, o sistema resolve e me mostra. Tá? E para eu poder criar uma visão, é bem simples, basta eu usar um comando chamado create view, né, de crie visão. Então, nesse caso, seria mais ou menos assim, ó. Eu digitaria aqui em cima, create view e o nome da minha visão. Então, eu vou criar uma visão que eu vou chamar assim, todos juntos, né, todos os meses juntos, janeiro, fevereiro e março. Então, você coloca essa parte inicial, que é padrão, coloca o nome da visão que você vai criar e considerem aqui visão como se fosse a nova tabela que vai ser gerada. Tá? E aí você coloca a expressão que você quer. Então eu vou rodar aqui. Ó. Quando eu rodar, o que ele fez? Ele executou, só que ele não mostrou mais nada aqui embaixo. Ao invés disso, ele criou aqui do lado, no campo Views, uma visão, tá? Que ele chamou de todos juntos. Se eu der 2 cliques nessa visão todos juntos, os dados dela são exatamente os dados provenientes daquela operação toda de junção. Tá? Então, por que eu digo que não é uma tabela física? Porque isso aqui não ocupa espaço no banco de dados. Isso aqui só é montado em tempo real para mim quando eu preciso dessa visualização. Mas qual é a vantagem de você criar uma visão? Eu vou voltar aqui para o editor SQL para mostrar para vocês qual é a vantagem. Então, uma das vantagens seria a seguinte, por exemplo, se vocês forem verificar, a estrutura aqui é a mesma, matrícula, nome, cargo, endereço e lotação. Então, imagina que eu quero fazer uma consulta, né? Quero fazer uma consulta, só que eu quero fazer uma consulta nessa grandona aqui. Então, eu posso colocar, tipo, select, por exemplo, quero que seja projetado somente a matrícula, o nome, deixa eu pegar um outro campo aqui para eu projetar,
E o valor líquido, e o val líquido, val underline líquido, a partir de onde? Aí entra a grande sacada. Quando eu dou from, né, normalmente eu dou o nome de uma tabela. Se eu criei uma visão, então eu digo, pode pesquisar na visão. Então eu mando ele pesquisar em todos, underline, juntos, que é o nome da minha visão. E aí eu posso colocar alguma condição, por exemplo, onde, sei lá, onde ou ao invés de onde, eu vou colocar, por exemplo, order by, order by nome. Pedir para ele organizar por nome. Então, se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Ele vai primeiro trazer em ordem alfabética e vai trazer somente aqueles campos que eu selecionei aqui em cima. Verifiquem que ele só traz as colunas que eu identifiquei aqui na operação de projeção, que foi o meu select. E aí eu posso fazer qualquer operação SQL aqui, só que a partir do uso dessa visão, né? Dessa visão que foi obtida a partir de alguma operação que foi feita nas diversas tabelas do meu banco de dados. Então, isso é uma possibilidade muito interessante de você fazer algum tipo de controle. Então, imagina que eu quero fazer, por exemplo, vamos ver aqui outro tipo de operação aqui. Eu quero fazer um controle onde vou colocar um where aqui. Where, onde o salário líquido, onde o val líquido ele é maior igual a 10.000 né, e esse mesmo val líquido seja menor, por exemplo, que 15. Vou pegar essa mesma estrutura aqui, 15.000, tá? Posso colocar menor igual, posso colocar mesmo na mesma estrutura. Então, eu vou pedir para que ele me mostre todo mundo, né, proveniente dessa tabela, dessa visão nova que eu criei, que foi o val todos juntos, mas que seja ordenado por nome e que o salário esteja nesse intervalo aqui. Então, se eu mandar ele executar, ele já me traz, dentro dessas características, só tem valores entre 10 e 15.000 e está em ordem alfabética. Tá, um outro recurso que a gente pode mostrar para vocês é o seguinte. Imagina que você tem uma cláusula assim, select, nome, from todos juntos, ele vai pegar dessa visão, ordenado por nome. Então, o resultado é o que tem aqui embaixo. E aí ele vai colocar 3 de cada, porque ele está juntando material daqueles 3 arquivos lá, né? Existe uma cláusula em SQL chamada distinct, né? um parâmetro chamado distinct, que se você colocar ele, o que ele faz? Ele evita, quando tem nomes repetidos, quando tem o campo repetido, no caso, o campo que eu estou pedindo para ele mostrar, ou o atributo que eu estou pedindo para ele mostrar, é o atributo nome. Então, se eu colocar distinct antes, todas as ocorrências que tiverem iguais, se tiver duas Ana Cristina Coutinho e a outra Ana Cristina Coutinho, ele só mostra uma vez, tá? Por mais que tenham 3 ocorrências. Então, aqui a gente sabe que tem 3 ocorrências de cada um, por conta de termos as tabelas dos 3 meses, mas como eu usei a cláusula distinct, então ele faz essa diferenciação aqui, tá? Existe uma outra cláusula muito interessante, que é o group by. E o group by, o que ele faz? Ele agrupa. Então, nesse exemplo aqui, a gente está dizendo, olha, mostra o cargo e o valor líquido médio desse cargo, tá? A partir dessa tabela todos juntos. Então, ele vai pegar todos os cargos
juntar, calcular a média do salário líquido para aqueles cargos e mostrar para a gente. Então, o resultado seria esse aqui, ó. Por exemplo, analista jurídico. Então, está aqui a média, analista jurídico ATE A1. Essa aqui é a média do salário, tá? R$ 8.121,24 é a média do salário deste cargo de analista jurídico ATE A1. A média do salário por exemplo, do assessor de corregedoria geral, que tem esse outro sufixo aqui. Então, a média de salário desse cargo é R$ 14.887,96 e assim por diante. Então, ele junta, né, todos os itens que tem aquela mesma descrição. No exemplo aqui, eu estou pedindo para ele juntar cargos, tá? E pode apresentar, agrupa, né? Por isso que o nome é Group by cargo. Agrupa e aí mostra aquilo que eu estou pedindo. Estou pedindo para ele mostrar, no caso aqui, a média do salário líquido desses cargos. Se eu quisesse um outro dado, por exemplo, imagina que eu quero do rendimento bruto, ao invés do líquido, tá? Eu quero do rendimento bruto. Então, aí eu substituo aqui dentro, pelo valor que eu estou procurando, mando rodar. Então, agora, percebam que os valores são bem maiores, porque as médias que foram calculadas aqui, elas já foram calculadas em cima do rendimento bruto. Tá, um outro recurso que eu queria mostrar para vocês é um recurso que a gente chama de variável tupla. O que é a variável tupla? Às vezes você tem vários arquivos, várias tabelas, né? E você usa os mesmos nomes de campos nessas tabelas, como a gente fez aqui, ó. Na tabela de salário de fevereiro, a gente tem o nome, o campo nome chamado de nome, o campo cargo chamado de cargo, o campo lotação chamado de lotação. Na de janeiro de 2020, os nomes são exatamente os mesmos, matrícula, nome, cargo e lotação. Na de março, os nomes são exatamente os mesmos, matrícula, nome, cargo e lotação. Qual é o problema com isso? O problema é quando você escreve uma expressão em SQL, imagina que você coloque assim, select, nome, tá? Aí você faz from, aí você junta duas tabelas, através de um produto cartesiano, né? CC de fevereiro de 2020, você faz o produto cartesiano com CC janeiro de 2020, por exemplo. Então, quando você faz isso, e nessa tabela aqui tem um campo chamado nome, e nessa outra tabela aqui tem um campo também chamado nome, o sistema vai ficar perdido, porque ele não vai saber de onde é o nome que você está se referindo, se é dessa primeira tabela ou se é de outro, da segunda, né? Então, para evitar isso, a gente usa esse recurso chamado variável tupla, que é o seguinte. Bom, na cláusula from, você coloca o nome da tabela e logo em seguida você coloca um espaço e coloca, pode ser uma letra que vai ser usado como o apelido dessa tabela. Então, essa primeira tabela aqui está com o apelido de E. Pode ser uma letra qualquer. Essa segunda tabela eu dei o apelido para ela de C. Então, quando eu for fazer referência ao campo, por exemplo, eu quero o campo nome, então eu coloco o apelido C.nome, que aí ele vai saber que é um nome que está sendo referenciado na tabela de fevereiro, porque o C é um apelido para a tabela de fevereiro. Se eu colocasse, por exemplo, E.cargo aqui, ele saberia que o campo cargo, ele quer que eu puxe da tabela no mês de janeiro, por conta que é o apelido de janeiro, tá? Então, é um exemplo, né? E aqui eu estou dizendo para ele mostrar nome e cargo, faço o produto cartesiano e digo desde que o campo nome da tabela
do mês de janeiro seja igual ao campo nome da tabela de fevereiro. E aí, falta um ponto e vírgula aqui, né? E aí eu mando rodar, e aí ele executa e faz tudo direitinho. Então essa questão da variável tupla, ela facilita a vida da gente no sentido de que você pode, se tiver várias tabelas com o mesmo nome de campo, como é o caso do que aconteceu aí, a gente tem plenas condições de fazer esse tipo de identificação de onde é que eu quero que seja puxado aquele campo. Então, assim, SQL é um universo que o que eu mostrei aqui nessas 4 partes do tutorial foi um pedaço muito pequenininho do SQL. Eu queria mostrar para vocês o potencial que essa linguagem tem, né? As possibilidades que ela pode trazer para um administrador, né? Que você não precisa ser um expert em programação de computadores, né? Vocês viram que praticamente todas as nossas expressões aqui a gente conseguiu resolver com uma média de 3 linhas. E quando eu falo 3 linhas, é 3 linhas assim, porque eu poderia escrever aqui toda essa expressão numa linha só e iria funcionar do mesmo jeito, tá? Então, é mais por uma questão de indentação, de organização. Mas, assim, a mensagem é uma ferramenta extremamente útil, principalmente para administradores, porque você próprio, sem precisar delegar essa função para um programador, para uma equipe de TI, você pode obter muitas informações de uma maneira extremamente rápida, de uma maneira extremamente prática do teu banco de dados, e você pode preparar ele, se você for fazer mineração de dados, por exemplo, você pode preparar ele tirando, né, filtrando tudo aquilo que você não quer que seja computado na tua operação de mineração. Então, imagina, eu tenho um banco de dados que tem 200 campos, mas só 10 interessam para o processo de mineração que eu vou fazer. Então, uma forma de fazer esse filtro, de fazer essa seleção, bem fácil, né, é através do SQL. Então, espero que tenha sido útil, pessoal. Um grande abraço para vocês.